para a gente não atrasar muito, tá? 9 horas, 4 minutos. Atrasamos um pouquinho o início da aula, por isso que estamos iniciando 4 minutos atrasados. Pessoal, seguinte, vocês fizeram a prova de história na quarta-feira, como foi dito, hoje a gente vai realizar a correção. Antes, eu mostro aqui um pouco vocês, não tivemos nenhum 10,5, então quer dizer que ninguém fechou essa prova. Nenhum 10 também. Então, as notas mais altas que conseguimos chegar aqui foi no 9. Isso é bom? É, bom, não é, mas tá bom, né? Depois caímos para 8, 7 e foi indo, né? 6, 5, 4. É, recuperação no nono ano vai estar nativa esse ano. Vamos lá. Qual é a questão? O que é que eu vou mostrar para vocês aqui que eu quero conversar? O que vocês acharam da prova primeiro, pessoal? Fácil, difícil, mediana, complicada? Foi mediano, eu achei. Mediana, Anthony. Teve alguma questão difícil de resolver? Ah, é, mais ou menos. Não era Mais ou menos. difícil, assim. Dá para resolver, né? Vamos lá então. Vamos ver algumas questões aí que são fáceis e algumas questões que são difíceis. Deixa eu jogar na tela. Olha lá, o mediano intervalo, né? Ok. Tivemos aqui, ó, uma nota baixa, algumas notas aqui de acertos. 5, 4,5, 5 e pouco, 6 e pouco. Aqui. E alguns aqui com 9. Ok. Vamos lá. Dessas pontuações, o que nós vamos fazer aqui, ó? Vou pular aqui. Ok. Primeira pergunta. Deixa eu ver se a Ana tá aqui, tá entrando. Pessoal, esse negócio fiquem na sala, pelo amor de Deus. Não fique saindo e voltando, não, senão tem que ficar aceitando toda hora. Primeira pergunta. Alguém me ajuda a leitura aqui, por favor? Ah, eu não botei no individual, não. Deixa eu botar no individual. Que eu vou mesmo no. Isso, pelo menos para ter uma noção. Aqui sim. Vamos lá, alguém me ajuda na leitura? Ana, você que saiu e voltou de novo aí, faz a leitura aqui, por favor, da primeira questão. Ana Liz. Vamos lá, pessoal, já é 9 da manhã, pelo amor de Deus, ninguém vai estar dormindo 7, não é mais 7h10, não. Já dá para conversar, dar um bom dia, começar o dia, sexta-feira, pelo amor de Deus, hein? Show, depressão, sai de mim. Bora lá. 1. Seria correto afirmar que a forma como um país é colonizado influencia em sua formação política? Nós até conversamos, né, antes da prova sobre esse tema. O feedback que eu enviarei para os senhores e as senhoras está aqui, ó. Como os países da América Latina eram colônias de exploração, eles tiveram baixos investimento em educação. A população de imigrantes de mão de obra escrava também não recebeu apoio para deixar essa condição que lhe foi imposta, o que dificultou a formação de um pensamento político nesse país. Nesse contexto, aqueles que tinham um certo grau de instrução foram levados a comandar essas nações. Lázaro Cárdenas, no México, Juan Domingo Perón, na Argentina, são exemplos que trouxeram avanços da política social. Governos populistas também se formaram na Itália e na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, com resultados desastrosos ao povo. O ideal seria o próprio povo saber como direcionar a política de seu país, evitando assim a formação de governos totalitários. A ideia é que o povo, né, decida, participe da política, não vote e fique ausente o resto do tempo. Então votei, ok, o que eu faço? Participo da política. Eu não é porque, só vou votar. A política é só quando eu faço o voto ali. Não, tem que ser o enjoado do Facebook, tem que ser enjoado do Instagram, do Twitter ali fazendo, participando da Câmara também, né, nas eleições, o aumento do salário dos vereadores, ir lá participar, votar contra. Então é isso que se faz política. Vamos lá para o 2. E aí, pessoal, A1, o que vocês acharam? Difícil, fácil? A maioria aqui meio que foi mais ou menos. Vamos lá para 2. Por que se pode dizer
que a caracterização dos governos populistas vai ao encontro dos anseios populares. Fala aí, Antônio. Fala, não tem Antônio nessa sala não, professor, me respeita. Vamos lá, Pô, então. tem Antônio aqui não. Anthony, o que você colocou aí na 2? Pô, eu não lembro o que eu coloquei não, mas eu tenho a resposta aqui, pode ler essa aqui mesmo? Essa daí é sua? Não, eu não sei, eu não lembro o que eu coloquei nessa questão, não. Ó, vai lá, Anthony. Não, não precisa ler a resposta, mas o que você entende daqui? Porque pode dizer que o governo populista, ele vai ao encontro dos anseios populares, do desejo da população. Ah, professor, essa aí eu chutei, mas calma aí. Tem a ver com alguma coisa de liberdade? Como Liberdade de assim? expressão, alguma Não coisa? sei, não sei. Ah, não sei, professor. Alguém quer ajudar o Anthony, pessoal? Eu posso, eu não sei se tá certo, né? Vai lá, Ana. Eu penso, mas assim, que os governos eles faziam essa propaganda para as pessoas, tipo assim, ver o que eles prometiam, o que eles pensavam em fazer, e aí era o meio deles dizerem o que eles queriam. Também. E olha só, isso tem muito do que aquele documentário Social, né? Dilema Social, que eu até comentei aqui, está sendo bastante falado. É a seguinte questão. O Facebook trabalha de que forma? Ele te dá o que você quer ver. Então, se você dá um like, tanto no YouTube, no Instagram, no Facebook, de certa página, você visita aquela página, significa que você vai receber mais informações daquela página. Ela te dá o que você está com fome. Eu quero comer banana, ela vai te dar banana. Então, até tem gente que até diz, mas os microfones, eles escutam, a câmera fica ligada. Aí a gente tem que pesquisar, ver se é isso mesmo. Mas a questão é, se você visita uma página de comida chinesa, vai aparecer vários anúncios de comida chinesa na sua rede. Na política, essa ideia de popular, significa que se eu estou escutando a Anitta, eu vou ter no YouTube o quê? Várias músicas relacionadas à Anitta. O que isso quer dizer na política? Vamos lá para a política agora. Um governante em si, o povo quer o quê? O povo quer arma. O que eu vou fazer? Eu não vou dar o que o povo quer? Não. Tá bom, toma a arma aí. O povo não quer educação, porque no Brasil parece que a educação é a última coisa que o povo está preocupado. O que o governo vai fazer? Não, vocês precisam de educação. O que o governo populista vai fazer? Se vocês não querem educação, eu não vou dar educação. Vocês querem segurança? Então tá bom, toma mais armamento, vão matar, vão invadir favela. É isso que vocês querem? Tá bom. Vocês querem que eu tire o imposto da bebida e boto no livro, que ninguém lê. É isso que eu vou fazer. Então o populista vai o que o povo quer. Se o povo é ignorante e quer isso aí, toma. Tá aí, tô te dando. Além disso, já ser ruim, esse próprio governo populista, o que ele faz? Ele usa da mídia, da imagem, dos anúncios, das propagandas para falar: olha o que eu tô fazendo. Olha o que eu fiz, o que o meu governo está fazendo. Só que não esquece que o dinheiro que ele faz, para quem ele trabalha, é para o próprio povo. Não é ele que é dono, que cria as coisas. É a própria população com o dinheiro que está colocando ali, com o trabalho e tudo mais, que esse governante vai ter o dinheiro. Então, o populista em si, ele usa muito da imagem, da construção. O povo quer futebol, vou liberar futebol. O povo quer assistir futebol? Futebol, toma aí. Público, toma, não tem problema. O que vocês querem mais? Quer isso? Toma. Então, o populista, às vezes, ele não está interessado no bem realmente. Ele está preocupado mais na própria imagem do que na imagem em si de um país. Ok? Então, uma das respostas que vai estar aqui do feedback, os anseios populares são atendidos por governos populistas, quando estes procuram atender aos anseios do povo, como melhoria na saúde, na educação, na segurança, no acesso à distribuição. Claro que nessa resposta vocês vão ver que vai ter aqui, na distribuição de renda e na reforma agrária. Então, aí que está o cheque, né? Você vai agradar a maioria? Vai. Mas tem grupos
E quando você for agradar, seja aquele grupo bem, por exemplo, tem um grupo que não tem terra. Como é que eu vou dar terra para esse povo que não tem terra? Então, reforma agrária seria um assunto. Mas quando eu vou dar terra para quem não tem terra, para poder trabalhar numa condição, eu acabo atacando bem a elite agrária, que tem muito poder no Brasil. Então, calma lá. Se eu favoreço a Igreja Católica, vocês querem algo? Toma isenção de imposto. Calma lá, mas você deu para Maraná, você deu para Evangélica, você deu para Umbanda, você deu para as outras demais? Não. Ah, então você está favorecendo um grupo, por quê? Então, entendeu? Então, é essa a questão, né, da 2 aqui. Não vou ficar muito nela, não, senão a gente fica aqui igual tatu. Vamos para 3. Deu para entender a 2, pessoal? Eu usei os exemplos aí longe, mas deu para compreender na essência do que se trata esse governo populista? Acho que sim, né? Ou não? Metal, me ajuda. Deu para compreender a 2 aí? Deu. Ótimo. Deixa eu ver. Metal arrasou na prova, hein? Foi bem. Melhorou, né, Metal? Melhorou da primeira prova. Eu tirei tanto. quantos? Que eu não vi. Você Tá no sabe? sistema. Lógico que eu sei. Tô aqui. Depois você vai lá no sistema. Vou falar não, porque tio não é antiético, não. Mas se quiser que eu falo, eu falo. Vamos lá. Fala. 7, Metal. Tá bom. Questão 3. Dentro do panorama político das Américas, podemos perceber uma alternância de poder entre governos populistas e governos ditatoriais. A pergunta é bem direta, né? Desses últimos, faz parte de seus governos. Então, o que nós temos aqui? A ideia, alguns marcaram aí a formação da liberdade de expressão. Pessoal, liberdade de expressão que nós não vamos ter muito durante uma ditadura. O culto ao líder representado pela nacionalização exacerbada e pela liberdade de imprensa. É outra que também não entra. Liberdade de imprensa aonde? Censura, meios de comunicação, controle do meio de comunicação. Então também não entra. O controle do governo por uma minoria, representado pela militarização, ok. Mas pela preservação dos direitos civis, aí não. Então a nossa última entra ali no caso, que é o culto ao líder. Esse culto é a ideia de cultuar. Ué, mas tá querendo dizer que na ditadura os líderes eles são tratados como deuses? Não. Mas a ideia é que eles são salvadores, eles são... o que eles falam é verdade, de cultuar cegamente. A ideia de entender que o que eles falam é certo, não observar os erros e ignorar. Então eu vou ter sendo representado pela militarização e pela censura dos meios de comunicação. Então, quem marcou essa, levou, tá? Essas eu coloquei quatro opções. Inflexibilidade do caráter governamental. Questão 4. Questão 4 também é fácil, né? Eu acho que a questão mais fácil que eu coloquei na prova foi essa quarta aqui. Então, o que eu deveria colocar, né? O nome, pelo menos, aí dos governos que caracterizaram populista no Brasil. Então, governo de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, João Goulart. Ainda pulou alguns aqui, ó. Poderia até cortar essa nota aqui. Eurico Gaspar Dutra, Jânio Quadros, que é o da UDN, né? E Juscelino Kubitschek e João Goulart foi o que colocaram na ordem. Então, aqui faltou 2 ainda. Eu ainda validei porque quais foram os governos? Eu poderia enumerar todos os governos. Ainda colocou bastante, pelo menos do primeiro ao último. Não, do segundo ao último. Mas ok. Vamos lá, isso aqui é fácil também. Ó. A questão 5 é mamão com açúcar. Que é a ideia, o desenvolvimento de uma política brasileira que objetivou sanar a deficiência de um país, tinha falta de indústria. A falta de indústria. Embora vários políticos do período populista se encaixem no perfil, o desenvolvimento de maior relevância nesse setor foi quem? Justamente o Juscelino Kubitschek, né? Com plano de metas. 50 anos em 5. 50 anos. Lógico, para realizar esses 50 anos em 5, precisávamos do quê? Investimento, dinheiro, e muito desses dinheiro vieram de onde? De capital financeiro. É o que a gente fala tanto hoje em dia, né? Arrolar dívidas para o próximo governo pagar, para os próximos governos pagarem. Então, o Juscelino Kubitschek, o que ele fez foi o seguinte, pegou muito dinheiro com os Estados Unidos, mas a questão é, quem pagou a conta não foi Juscelino Kubitschek. Caiu lá na frente. Bem depois, com Jânio, com João Goulart, e depois
foi continuando. Os militares foram rolando as dívidas. Aí é juros sobre juros sobre juros, né? Vai vindo precatória, as garantias que foi dada. Então, ok. Mas a ideia é, quem desenvolveu com esse dinheiro de empréstimo, com investimento de capital estrangeiro, que eu estou falando, claro, dos Estados Unidos que vão injetar um dinheiro, foi Juscelino Kubitschek com planos de meta. 50 anos em 5. Mas não ocorreu, tá? Não significa que o plano foi perfeito. Ficou faltando várias áreas aí. Inclusive, muito da educação, que não foi feito. Questão 6. Alguém pode ler para mim, por favor? Um de cada vez, pessoal. Não precisa todo mundo ler junto, não. Só um. Eu leio, professor. Obrigado, Antônio. A Quarta República Brasileira foi um período da história do Brasil que aconteceu entre 1946 e 1964 e ficou conhecido por ter sido um período de democracia liberal. A Quarta República, no entanto, ficou marcada por disputas políticas que abalaram as estruturas da democracia do país, tendo como resultado o final do golpe de 1964. Um dos nomes da política brasileira que ficou conhecido por atuar em favor de grupos conservadores e que foi o pivô da crise do governo de Vargas e um dos apoiadores do golpe de 64 foi... E aí, pessoal? Aqui, muitos erraram, acho, essa questão, hein? Quem foi? Alguém pode me ajudar? Eu sei que o Ernesto Jason aí, Jason não foi. Ô, pessoal, vocês ligam essa câmera e vazam? Vamos fazer o quê? Comida? Vamos para a cozinha? Porque eu só tô vendo o Antônio que me responder. De resto, não tô vendo ninguém falar. Maria. Eu falei que é uma hora, Tiago. Falou mesmo, Meta. Desculpa. Maria, Luiz, Ana Beatriz. Eu errei, não sei a resposta certa, não. Qual que você marcou, Ana? Ou Maria? A primeira? Você marcou a primeira? Ana Sim. Beatriz. Eu também marquei a primeira. Vocês marcaram tudo iguais? Não, todas iguais? Não, né? Não sei, Thiago. Eu não vi a prova dela, não. Ah, tá. Não, só para... Ok. Pessoal, vamos lembrar aqui um pouquinho. Olha o texto de que se trata. A Quarta República Brasileira foi um período da história que aconteceu entre 46 e 64. Ok. Sendo conhecido, ó, vamos pegar esse recorte seguinte. Um dos nomes da política brasileira ficou conhecido por atuar em favor de grupos conservadores e que foi o pivô do governo de Vargas. Quem é o que foi o pivô do governo de Vargas? A questão do tiro no pé. Foi no Ernesto? Foi João Batista Figueiredo? Auro de Moro? Quem é Auro de Moro? Tem a mínima ideia. Juscelino Kubitschek não tem nem como, né? Então, caiu para o jornalista. Quem é o único jornalista daí? Carlos Lacerda. Então, seria a nossa resposta correta. Na 7, também é fácil. Acredito que está junto com a 4 ali, ó, uma das mais fáceis. Que é da UDN, no caso, né? É da União Democrática Nacional. Qual foi o único candidato que conseguiu reeleger e ainda pediu renúncia? Que é o louco aí do Jânio Quadros. Que depois, como ele renunciou, governa o vice dele, que não é do mesmo partido. Porque as pessoas votariam para presidente e para vice. E quem era o vice? João Goulart, que tinha uma aproximação com os países socialistas em si. Então, a resposta seria Jânio Quadros aqui, para entender que depois continuaria para João Goulart. Na 8, nós temos novamente aí falando um pouquinho do período de populismo, a época que vai abraçar, né? Que é desde a crise do Estado Novo, que já várias vezes vai falando aqui, ó, das datas. Então, que pega do fim do Estado Novo até o golpe militar. Então, para entender que o Estado Novo está se referindo justamente aqui, a 1946, final ali da Segunda Guerra Mundial. 45 para 46. E já no final do ano, então, já virou para 46. Em janeiro de 59, tropas revolucionárias comandadas por Fidel Castro
tomaram poder em Cuba. Alguns tantos erraram essa questão, tá? Quando eu falei na aula de revisão com vocês, eu comentei o seguinte: a Revolução Cubana, o Partido Comunista não estava nesse meio aí. Não tinha essa ideia de implantar um governo comunista em Cuba. Isso é uma bobeira. Por quê? Essa ideia do comunismo em si, essa aproximação da União Soviética, ela acontece pouco depois, uns anos depois. Então, o movimento em si, ela tinha um caráter o quê? Nacionalista e anti-imperialista. Era uma guerrilha nacionalista e anti-imperialista. Essa ideia de imperar o comércio. Cuba era dominado por empresas norte-americanas. Quer dizer que as pessoas eram dependentes do quê? Do que o próprio governo dos Estados Unidos influenciava naquela ilha. Então, essa revolução que acontece ali para o Fidel é para nacionalizar as empresas e acabar com essa influência dos Estados Unidos na ilha. O que acontece é um ressentimento que acontece nos Estados Unidos, que fica aquela mágoa, né? Que faz o seguinte, um embargo econômico. Ah, é? Vocês não querem nossas empresas aqui? Então viva sem elas. Sem remédio, sem produtos norte-americanos. Então, enquanto o mundo aí consumia esses produtos, Cuba ficou isolado. Claro, se ela fica isolada, ela não consegue nem vender, nem comprar para os Estados Unidos. E como os Estados Unidos eram o líder ali desse bloco na Guerra Fria, com influência no Brasil, influência na Argentina, em várias áreas da Europa, Cuba ficou isolado no mundo. Ah, vou comercializar com Marte? Não tem como. Mas existe um bloco rival dos Estados Unidos, que no caso era a União das Repúblicas Soviéticas. Então, como Cuba ficou abandonado, acabou, esse abandono dos Estados Unidos acabou por aproximar Cuba com a União Soviética. Por isso, depois, sim, ela se torna uma ilha comunista, tá? Então, aí, a própria União Soviética acaba tirando proveito. Por quê? Porque ela começa a usar como base militar, instala mísseis para poder, talvez, usar ali contra os ataques, se viesse a existir, contra os Estados Unidos. Então, guerrilha nacionalista e anti-imperialista. Muitos erraram aqui, tá? Não foi poucos, não. 10. 10, pelo amor de Deus, né, pessoal? Tanto que eu falei dessa mulher se errasse. Tem dó. Quem errou essa daqui? Alguém errou? A 10? Descobriram quem é que interpretou Evita Peron no cinema? Professor, eu não lembro. Eu não lembro se eu acertei essa daí, não. Mas deve ter acertado, porque essa daqui não tem como errar. Evita Peron, La Santa tomara, né? Peronista. Quem interpretou Evita Peron, pessoal, que eu até falei na aula passada, foi até uma cantora, né, uma artista pop, que a gente tá falando tanto de populismo, é a Madonna. Tanto que ela até fazia um monte de chacota, que ela deveria ganhar o Oscar, tudo não. Acabou quem ganhou o Oscar ultimamente foi quem? A Gaga, né? Aí, as duas que se matem pra lá. Mas a questão é, a Madonna interpretou essa personagem aqui, que era carismática, muito populista, e quem ganhou muito com essa imagem carismática da Evita Peron foi o Juan Perón, o marido aí dela, né? Que usou essa doença, esse câncer que infelizmente a Evita Peron adquiriu, não sei se a palavra é adquirir, se conseguiu, que deu nela. A questão é que a população sentiu essa dor, assim como Getúlio, né? A morte de Getúlio alarmou a população, saíram às ruas. Essa doença da Evita acabou que quem inflamou, quem ficou poderoso ainda mais foi o próprio presidente. Então a primeira-dama acaba morrendo, mas o presidente fica ainda mais poderoso. A última questão também é sobre Fidel, sobre a Revolução Cubana. E essa pergunta aqui ela é bacana, deixa eu ver aqui. Vamos lá, aqui eu quebrei um pouco as pernas de vocês, né? Deixa eu ver aqui, não sei se eu tive muito acerto, muito erro, depois eu vou até olhar. Ó. Fidel se beneficiou da Guerra Fria e vendeu a importância geopolítica de Cuba à União Soviética. Lembrando, a própria Cuba já estava insatisfeita com os Estados Unidos por conta desse bloqueio, dessas sanções econômicas
Então, o meu inimigo é o seu inimigo, então a gente tem em comum. É que o seu inimigo é o mesmo inimigo que o meu. Então, nós temos em comum isso. É o que uniu Cuba e a União Soviética. Então, Fidel, para poder ainda mais cutucar os Estados Unidos, fez o quê? Em troca de generosos subsídios, Cuba eu acabei pulando ali o ponto, tá? Cuba é muito mais importante no mundo como um símbolo. E ela é um símbolo por causa de Fidel. Sem Fidel, o regime cubano perde o símbolo da vanguarda do comunismo internacional, ou, ao menos, do anti-imperialismo. Aqui já tinha a resposta ali da questão anterior. Especialmente do anti-americanismo. A Revolução Cubana nunca se viu como uma mudança de governo em Cuba apenas. A atuação de Ernesto Che Guevara na África e na América do Sul era parte da mística em torno dos combatentes da Sierra Maestra para a América Latina. Especialmente, Fidel foi o ícone das mudanças que organizações de esquerda do continente inteiro buscavam. Então, ok, nós estamos falando que esse movimento em si acabou influenciando outros movimentos de esquerda, principalmente na América, lutando contra a ditadura. A ideia do Che Guevara, principalmente Che Guevara. O símbolo. Aí você, olha como é que é irônico, né, pessoal? Nós temos muita imagem de Che Guevara. Deixa eu ver se eu consigo jogar aqui. Che Guevara. Ó, esse símbolo de Che Guevara em si é um símbolo contra o imperialismo em si. Você associa ele ao imperialismo, essa imagem, ó. O que nós mais observamos é o quê? Camisas sendo vendidas. O próprio Estados Unidos usa esse símbolo aqui para poder vender, tudo mais. A foto dele morto, pessoal, é terrível. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Ele tá na cama. Aqui já é ele morto, ó. Era um argentino. Aqui. Ok. O que acontece? Ele lutava contra o imperialismo, ou seja, contra essa ideia de uma nação imperar sobre a outra, sobre o consumo, tudo mais. No final, a luta dele, assim, as ideias, acabou que não foram tão compreendidas, porque usaram a imagem dele que lutava contra o imperialismo, ou a classe burguesa aí, a própria burguesia hoje usa esse símbolo para vender, para ganhar dinheiro, né? Então, Hollywood, empresas aí acabam lucrando com Che Guevara. Mesmo ele lutando contra, hoje ele é símbolo também usado. Cosme e Damião também, né? Lutavam contra as imagens, os ícones. O que a gente mais vê é a imagem de Cosme e Damião. Então, é meio que loucura. Vamos lá, então. A ida de Fidel Castro na liderança do governo reacendeu o debate acerca do controvertido história cubana. A respeito do tema, considere as afirmações abaixo. Vamos lá. Na 1. No contexto internacional da Guerra Fria, Cuba foi um palco importante na disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, com destaque para a crise dos mísseis. Perfeito. A 1 já sei que é certo. Eu estou falando da crise dos mísseis, que de fato ocorreu, houve um embate entre a União Soviética, então, ok, é isso mesmo. A 2. A Revolução Cubana inspirou o movimento de esquerda na América Latina a partir de 1960. Sim, onde ocorreu a ditadura aqui, né? Sendo adotada como modelos para os grupos guerrilheiros pró-socialista. A Guerra do Araguaia. Claro, foi o que eu falei na aula passada de revisão. A Guerra do Araguaia foi aquela que não se basearam em si na União Soviética. Foi no comunismo chinês, que tem diferença, tá? Então, nessa ideia de comunismo chinês, mas de o maotismo em si, Mao Tse-tung, alguma coisa assim o nome, que eu confundo um pouco sobre o último sobrenome. Mas sim, tá, pessoal? Então, a 1 e a 2 ainda é verdadeira aqui. E a terceira, ó, para superar a crise vivida por Cuba durante a Guerra Fria, o país buscou ampliar as suas relações econômicas comerciais com países capitalistas, como Estados Unidos e Japão. Essa terceira aqui, pessoal, eu marco certo ou errada? Errado. Erradíssima, né, Ana? Como que vai... Você acabou de falar que teve embargos econômicos nos Estados Unidos. Como que vai aproximar suas relações com o capitalismo? Não dá. Então, ela exclusivamente a 1 e a 2. Pessoal,
Tá lá, a prova mais que corrigida, né? Cadê eu aqui que eu não tô me vendo? Meu celular tá com delay. Pronto, voltou. Seguinte, pessoal, ó, notas lançadas. Então, no sistema, eu tenho aí a primeira é a P1, segunda P2 e a terceira já está anotada aí as notas de participação. Então, no final, eu tenho alunas aí, que parecem poucos, né? Que era para estar aqui online, nem tão, de recuperação. 2 ou 3, eu acho. Deixa eu ver. Anthony, passou raspando, hein? Bem, né? Tá Que na bom. média. Mas tá bom. Melhor na média do que para baixo, né? De resto, pessoal, vocês estão ok. É só alguns que não estão online, mas se assistir o vídeo no YouTube, saiba que corra lá para olhar o sistema para ver sua nota, tá? Significa que vai fazer prova de recuperação de segundo trimestre. E se não conseguir, a gente se vê no final do ano, tem no terceiro trimestre. Mas vamos lá, pessoal, só o seguinte, eu vou fazer o teaser aqui das próximas aulas, só para vocês entenderem. O que nós vamos estudar daqui para frente? Vai mudar um pouco o eixo de estudo? Claro que vai. Porque eu já estou cansado de falar de Brasil e de ditadura. Nossa vida. Graças a Deus estou saindo dessa matéria. Então, nós vamos estudar o quê, professor? Vamos mudar. Ó, esse golpe civil... Deixa eu só botar aqui na página, capítulo 12. Porque agora nós vamos falar das descolonizações, tanto de África e Ásia. O título é feio, tá? Descolonizações. Mas, na verdade, nós vamos falar o quê? É as lutas por independência. Da Índia, a Grécia já aconteceu, mas na África, Angola, várias regiões aqui do continente africano e do asiático. E tanto a Índia ainda vai passar por esse período. Só que nesse contexto de independência, está de um lado a União Soviética e do outro os Estados Unidos. Então nós vamos ter aí a Guerra do Vietnã, vários conflitos, primeira parte do capítulo 12, depois a gente continua no livro 4, tá? Então, na próxima aula, a gente fecha o capítulo 11 e já vai indo para o capítulo 12, para a gente encerrar esse terceiro livro. Tá ok, pessoal? Então, esse terceiro trimestre, deixa eu falar para vocês, vai ser bem puxado. Para o nono ano, eu digo, vai ser bem puxado, porque vocês precisam formar. Quem for formar, né? Mas tem que ter uma base, não adianta aprovar aluno sem o conhecimento. Então, bem puxado, tá? Inclusive nas tarefas que vocês irão realizar. Tem um projeto aí que vai surgir, História e Arte, que a Osana também está trabalhando, já passei uns temas para ela e ela vai desenvolver. Pessoal, nosso tempo estourou. Entrei atrasado aí, mas vou entregar com esse adiantamento também, com esse saldo aí do tempo. Alguma pergunta em relação à prova ou à nota? Ou não? Tá tudo ok? Luiz, sua apresentação... Eu acho, professor. Luiz, a sua apresentação de trabalho é semana que vem, tá? A gente vai conversar em off depois ali, eu passo o roteiro certinho. É resistência na ditadura. Terça-feira você que vai abrir a aula. Tá ok? Já te passei o tema. Pessoal, é o seguinte, ó. Quem for na aula presencial, será que vai ter alguém lá do nono ano para dar aula? Se voltar, né? Se voltar, nós estamos lá. Se não voltar, vamos ver. Mas eu acho que volta. Tchau, nono ano. Pelo amor de Deus, vocês falam muito. Tchau. Até terça. Falou, Thiago. Falou. Tchau, tchau. Até terça.